Senhor Jesus Cristo. Amém. Que se puder se colocar de pé nesse momento, faça, por favor, para nós cantarmos um cântico espiritual. Grande é o Senhor, exaltando a grandeza do nosso Deus. Grande é o Senhor.
para sempre. Juliano André está fora hoje. Uma boa noite a todos. É um prazer estar com os irmãos mais uma vez. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Agradecer ao nosso Deus pela palavra dele. Senhor, nós te damos graças pelas nossas vidas, te damos graças pela sua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, e é o nosso objetivo aqui hoje ouvir o Senhor, ouvir a sua palavra, pois o Senhor nos trouxe até aqui para ouvi-la e aprender de ti. Te agradecemos pelo teu Santo Espírito, que é aquele que nos conduz à obediência, é aquele que nos conduz, Senhor, ao entendimento da sua palavra, e assim que o Senhor possa nos trazer, Senhor, luz para as nossas vidas. Se estamos em pecado, que o Senhor possa nos direcionar, nos apresentar a solução para o mesmo. Se estamos, Senhor, em falta com o nosso próximo, que o Senhor possa nos ensinar também, à medida em que vamos ouvindo a sua palavra, abrindo as suas escrituras. Agradecemos ao Senhor pelos benefícios que nos tem trazido até aqui, e que ao sairmos dessa casa de oração, que o teu Espírito nos conduza a cumprirmos com aquilo que o Senhor nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor no livro, ou no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. Nós estamos aí, não comemorando, mas vivenciando aí o mês da Páscoa, né? Próximos aí à semana de comemoração, não sei se comemoração, mas pelo menos o lembrete daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. E enquanto preparava esta mensagem, aos meus ouvidos veio a palavra do Senhor me trazendo e me consolando a respeito daquilo que Jesus havia feito na cruz. E é muito interessante pensar, se estamos na semana e no mês da Páscoa, por que não falarmos sobre Páscoa e continuarmos falando sobre aquilo que Jesus fez na cruz por nós? Então o Espírito do Senhor, creio eu, me levou e me conduziu a um texto que talvez a minha atenção a ele não tenha sido a mesma como foi ao preparar essa mensagem. Sempre que nós vamos falar de Páscoa, obviamente nós vamos diretamente para aquilo que aconteceu com Jesus na Via Crucis. Lógico que nós vamos também olhar para os textos que falam a respeito da condenação de Jesus. Nós vamos logo falar a respeito da morte de Jesus em Gólgota, e nós vamos falar de Jesus após a sua morte, tratando a respeito da ressurreição de Jesus, e colocando Jesus e trazendo, como o próprio Isaías fez no capítulo 9 de Isaías, trazendo Jesus como o Salvador, o Messias, o Deus que estaria presente no meio de nós, se faria sem pecado e se entregaria na cruz por nós. Nós pensaríamos dessa maneira, e é isso que nós fazemos até mesmo quando nós estamos em casa. Eu sei que a nossa economia, eu sei que o marketing em cima do momento ou dos dias da Páscoa é muito grande, é muito enorme. Logo que se inicia o mês de abril, você já vê nos mercados, por exemplo, aquelas hastes dos ovos, né? E você vê o pessoal já inserindo os ovos para que o povo possa então, no mês da Páscoa, já adquirir o seu ovo de Páscoa. E logo nós às vezes até nos relembramos, nossa, é o mês da Páscoa, né? É o mês em que Jesus, em que nós nos lembramos daquilo que Jesus fez na cruz. Obviamente ceiamos junto, obviamente nos lembramos do sangue e do corpo de Jesus que foi entregue na cruz do Calvário para a salvação e perdão dos nossos pecados. Então nós logo pensamos a respeito de salvação. Quando falamos de Páscoa, estamos falando de perdão de pecados. E um texto da palavra de Deus me chamou a atenção, pois é um texto que está antes da crucificação, logo depois que Simão o Cireneu carrega a cruz junto com Jesus, vem esse texto. E é um texto que eu não havia dado tamanha atenção como dei, para que no dia de hoje pudesse apresentar a vocês a mensagem do Senhor.
e me traz uma ideia, uma tonalidade um pouco diferente a respeito daquilo que nós normalmente observamos na Páscoa. Domingo que vem é o nosso domingo de Páscoa, nós vamos comemorar, nós vamos trabalhar em cima dele, nós vamos ceiar juntos, nós vamos ouvir canções, nós vamos ouvir textos falando a respeito de Jesus como Salvador, mas hoje eu gostaria de falar a partir de uma ideia diferente a respeito da Páscoa, que também é uma ideia que a palavra do Senhor nos ensina a respeito desse caminho glorioso do Senhor Jesus, que é a ideia de uma Páscoa um pouco diferente, a Páscoa de Gólgota, a Páscoa do Calvário, e é exatamente esse o ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje. Calvário significa caveira. Calvário, Gólgota, é o lugar da caveira, é o lugar onde nós podemos ver a morte, é o lugar em que as pessoas, ao observar e analisar de longe, elas podem ver o caminho de morte, o caminho de luto, o caminho de choro, o caminho do ranger de dentes, pois este também é o caminho a qual o Senhor proporcionou para todos aqueles que são seus servos também passarem. O caminho da morte é também o caminho da Páscoa. A morte dos seus, a morte dos seus filhos, a morte dos pecadores por causa do pecado, também é particularmente tratado quando se trabalha a Páscoa. Então, quando nós falamos de Páscoa, não só falamos da Páscoa onde Jesus se entrega na cruz, Jesus sendo o Cordeiro, mas a partir desse texto de Lucas, o evangelista, eu posso também pensar que a Páscoa é sinal de condenação. A Páscoa não somente é um sinal de salvação, mas quando trabalhamos a Páscoa também é sinal de condenação. Quando olhamos para a Páscoa, a maneira como as pessoas tratam e trabalham a Páscoa nos dias de hoje, não exaltando a Cristo como o Cordeiro, mas exaltando o dinheiro e exaltando e exacerbando com os seus bens e tratando de uma maneira com escárnio a obra de Jesus na cruz, zombando mesmo de Jesus, eu posso dizer e posso trazer essa ideia de condenação para a Páscoa também, pois aqueles que rejeitaram a luz divina de Cristo, eles rejeitaram também a eternidade e rejeitaram a Deus como seu único Senhor. Não tem como nós separarmos salvação, Páscoa, salvação em Cristo, corpo entregue, sem a condenação daqueles que negaram aquele que foi entregue na cruz do Calvário. Nós temos aqui no capítulo 23, Jesus perante Pilatos, nós vemos Jesus perante Herodes, e nós vemos Jesus sendo condenado também pelos fariseus, também pelos líderes da sinagoga, e Jesus sendo condenado a estar no lugar de um homem que era condenado. Barrabás esteve no lugar de Jesus, e Jesus esteve no lugar de Barrabás, um homem condenado, um assassino, um ladrão, um bandido. E nós vemos os homens condenando Jesus. Nos traz a ideia de que a Páscoa também é um lugar de condenação, onde as pessoas vão condenar as atitudes santas de um homem santo. Nós vemos Pilatos, Herodes, escárnio, vergonha, zombando de Jesus. Nós vemos as pessoas zombando de Jesus. Nós vemos os soldados após a crucificação de Jesus pendurado no madeiro, e os soldados zombando de Cristo, dizendo para eles: se você é o Cristo de fato, você não era o Filho de Deus, pois então desça dessa cruz. Nós vemos o outro que estava sendo crucificado zombando de Jesus também, enquanto ele estava pendurado no madeiro. Então nós vamos ver que a Páscoa é um lugar de zombaria. Nós vamos ver também e perceber que o sinal de Páscoa também é um sinal de esquecimento. A Páscoa também é um sinal de morte. A Páscoa também é um sinal aonde os homens que estavam próximos a Deus, sendo ele carne, os homens se afastaram cada vez mais. É o que nos trata e nos trabalha João no capítulo 1, quando diz que a luz veio até os homens,
mas os homens amaram mais as trevas do que a própria luz. Então percebam que a Páscoa também é lugar de Calvário, a Páscoa também é lugar de Gólgota. É na Páscoa que nós vamos ver a morte de maneira mais clara possível. E talvez nós poderíamos analisar a Páscoa de maneira mais clara nos dias de hoje também, como um tempo de morte, onde muitos procuram um refrigério. O refrigério em alguma coisa momentânea, em alguma coisa rápida. Você presenteia alguém, você recebe um presente. Você quer estar próximos aos seus, das suas famílias, mas vocês estão longe. Talvez nós vemos essa Páscoa, a morte das coisas. As coisas que eram para as coisas naturais da vida do ser humano, que eram para estar vivas, hoje mortas. E em um momento nós nos reunimos para tentar reacender essa chama, mas nós percebemos que estamos cada vez mais longe. É exatamente isso que acontece no dia de Páscoa. Nós vemos Herodes se aproximar de Jesus, nós vemos Pilatos se aproximar de Jesus, nós vemos o povo próximo a Jesus, nós vemos Jesus caminhando por entre os seus chorando, nós vemos Jesus sendo disperso pelos discípulos, nós vemos um discípulo traindo Jesus em um momento onde a salvação deveria ser o momento mais glorioso da história e do caminhar de Jesus. E nós vemos as pessoas longe. Nós vemos a morte da amizade, nós vemos a morte da história, nós vemos a morte acontecendo na Páscoa. Portanto, meus queridos, eu gostaria de trazer essa ideia para vocês. Não se esqueçam, nós comemoramos a Páscoa como um dia de salvação, um dia da eternidade, onde nós nos aproximamos de coração, próximos àquele que é o nosso Salvador. Mas a Páscoa também é um lugar de morte. A Páscoa também é um lugar de Calvário, onde nós percebemos que estamos cada vez mais distantes daquilo que deveria ser. Eu não sei se você já se aproximou da morte, ou se você já viu alguém morrer. Eu não sei se você já esteve presente, ou se você já teve perigo de vida, ou já esteve em perigo de vida, mas deve ser um momento atordoante, muito difícil. Eu imagino a cara de Simão quando viu um homem todo ensanguentado, passando por entre a multidão, sendo ele cuspido e apedrejado e ao mesmo tempo escarnecido, e Simão observando a passagem de Jesus por entre o povo e ouvindo então tudo aquilo que estava acontecendo. Eu imagino ele na presença de alguém que seria morto logo depois. O quão atordoante que deve ser esse momento em que Simão está com Jesus. É tão atordoante que Lucas capítulo 23 vai nos comentar da seguinte maneira, no versículo 27 até o versículo de número 32. Seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Era atordoante. As mulheres que seguiam Jesus não conseguiam se conter, batiam no peito como alguém que não conseguia respirar, o ar da vida que estava ali à frente delas, sendo levado para ser crucificado. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geram nem amamentam, não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Perceba que isso aqui é uma narrativa. É uma narrativa histórica de algo que estava acontecendo para algo que iria acontecer. Era algo que estava acontecendo na vida de uma pessoa santa,
sendo ela mutilada por acertar, por estar certo. Ele perderia a sua vida por ser justo, por fazer coisas boas. Parece o nosso momento, nós fazemos coisas boas e somos julgados. É mais ou menos assim, nós fazemos coisas boas, mas parece que as pessoas não percebem isso. É só quando nós fazemos uma coisa errada que as pessoas percebem. Nós fazemos tudo aquilo que é errado por detrás dos panos, quando fazemos coisa certa, todo mundo já sabe o que a gente fez. Existem duas versões, para uma situação como essa, longe de Cristo. Ou você acerta e percebe que as pessoas não gostam da verdade, porque elas estão longe de Deus. Ou você faz as coisas por detrás dos panos e espera as glórias daquilo que você faz para as pessoas verem. Mas Jesus acertava, e as pessoas o acertaram dessa maneira. E não foi só ele, mas os seus discípulos, aqueles que estavam junto com Jesus, pranteavam por ele. As mulheres estavam com Cristo ali, vendo aquela situação acontecer. E olhando para o texto, olhando para essa narrativa, eu consigo perceber algumas coisas interessantes, importantes para mim e para você. Como, por exemplo, os personagens aqui são importantíssimos. Primeiro, a multidão, o povo. O povo é aquele que glorificava Jesus em seus milagres. O povo era aquele que pedia de Jesus e tocava Jesus, para que Jesus e de Jesus pudesse sair poder. Eram as pessoas que iam até Jesus, pedindo que Jesus sanasse todo tipo de problema que elas tinham. E ao mesmo tempo, ao fazer isso, elas ao mesmo tempo que recebiam aquilo que esperavam, se afastavam de Jesus, como foi no caso daqueles 10 homens que foram curados por Cristo e apenas um voltou. Como foi no caso de muitos que não foram citados na palavra de Deus, mas que provavelmente se esqueceram daquilo que Jesus fez por eles. Talvez o próprio Malco, que teve sua orelha arrancada e depois curada por Jesus, tenha se esquecido de Jesus. O próprio Judas, que era discípulo de Jesus. Mas ali havia um povo, uma multidão, que conhecia um Jesus, que entendia de um Jesus, o Jesus do escárnio. E é exatamente essa narrativa que interrompe o processo. É exatamente essa narrativa que nós vamos ver no caminho de Jesus, do centro de Jerusalém até Gólgota. Nós vamos ver essa narrativa travando uma batalha para nos dizer o seguinte hoje: há condenação na Páscoa, além de salvação. Além da salvação que eu e você precisamos nos lembrar todas as vezes que nós comemoramos a Páscoa e também todas as vezes que nos reunimos para ceiar juntos como igreja, para ceiarmos em casa, para nos lembrarmos da palavra de Deus em casa, nas nossas atitudes, nós devemos nos lembrar que em meio a tudo aquilo que vivemos, a condenação de Deus para aqueles que ignoraram a palavra dele, para aqueles que ignoraram o seu Filho, existe. E ela está aí, latente na palavra de Deus. Por vezes no ministério de Jesus, a sua vida foi desse jeito: Jesus passando no meio da multidão, trazendo palavras de vida, de bênção, milagres, curas, pregação, ensinamento. Jesus multiplicando, ceando com eles, multiplicando pão, peixe, trazendo cura para as pessoas dentro de suas casas. Jesus travando batalhas com os fariseus em prol daqueles que estavam sendo esquecidos nas cidades. E agora nós vemos a mesma narrativa, porque enquanto Jesus fazia o que ele fez, como nos narra Mateus capítulo número 4, Lucas capítulo número 4, Jesus pregando, ensinando e curando, Jesus agora passa no meio da multidão com o seu corpo todo ensanguentado, depois de ter sido de maneira lástima violentado por aqueles soldados. Nós vemos Jesus travando a mesma batalha de quando ele dizia para os seus: eu não vim para que vocês tivessem concordância, mas é por causa da minha pregação
que nós vamos ver as pessoas divididas. Nós vamos ver o amor se esfriando. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque o que eu passei, vocês hão de passar coisas talvez piores. Além de ver coisas que vocês não viram, vocês também viverão coisas parecidas com a que eu passei. A única diferença é que vocês não vão salvar ninguém. Jesus falava de morte, desespero e condenação em suas mensagens. E de maneira talvez meio que ilustrativa, Jesus faz isso com o seu corpo. Ele diz para aqueles que escarnecem: a condenação não será esquecida. Para aqueles que blasfemam e têm a Jesus como seu opróbrio, ou têm a Jesus como a sua vergonha, eles não serão esquecidos, mas sim a condenação do Senhor já virá sobre eles. É quando Jesus, indagado pelos discípulos: Senhor, por que você não manda uma bola de fogo, que caia bola de fogo do céu para condenar esse povo? E Jesus fala para eles: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Mas vocês podem perceber que Jesus vai dizer para eles: olha, quem são vocês? Aqueles que estão em pé, cuidem-se para que vocês não caiam no esquecimento daquilo que está acontecendo. Meus irmãos, nós vamos todos os dias sermos levados pelo Espírito de Deus a nos lembrar da palavra de Deus. Vamos à igreja todo final de semana, toda semana estamos orando com os irmãos, mas até no meio, o autor aos Hebreus vai nos dizer isso, que aqueles que participaram também do seio da igreja, alimentaram-se com o Espírito, alimentaram-se no meio dos irmãos, alguns desses serão condenados no dia do juízo. É por isso que o caminho de paz é também um caminho de condenação. O caminho da Páscoa, não se esqueça disso. O caminho de Páscoa também é um caminho de condenação. Enquanto você celebra a vitória em Cristo, há pessoas celebrando a derrota de Cristo, há pessoas se esquecendo de Cristo, há pessoas julgando quem celebra a Páscoa, há pessoas julgando quem prega a respeito da Páscoa, há pessoas zombando de Jesus, zombando de Deus, enquanto a Páscoa está aí sobre seus ombros para condená-los de fato. Não sejamos nós a nos esquecer daquilo que Jesus fez. Não é só questão de esquecimento. Mas olha o texto: numerosa multidão seguia Jesus. A primeira personagem é a multidão. É a multidão que leva, é a multidão que bate palma, é a multidão que gloria, é a multidão que faz com que Jesus entre em Jerusalém ovacionado. É a multidão que, quando Jesus fazia um milagre, elas diziam: oh, que maravilha! É a multidão que batia palma enquanto os fariseus condenavam Jesus. Da mesma forma que eles se alegravam com o milagre de Jesus, estavam condenando Jesus. Tome cuidado, não seja Maria vai com as outras, não adore, ou não pense que está adorando só porque o outro faz. Saiba por que você está aqui. Tenha um motivo real para a sua adoração. Não seja como a multidão, porque com a multidão há caminho de morte. Jesus vai dizer para os seus discípulos: se vocês querem me seguir, se vocês querem perceber a eternidade, seja você e tome a sua cruz, não é a cruz da multidão. Tome a sua cruz. Não seja como a multidão, porque ao mesmo tempo que a multidão está ovacionando, se alegrando com aquilo que você faz de bonito, a multidão está te condenando, e assim você sabe muito bem o que eu estou falando. Quando você vai para o seu dia a dia de trabalho, você sabe como é que é. As pessoas ao seu lado, enquanto está todo mundo perto, elas te abraçam, elas te beijam, elas falam coisas boas daquilo que você fez, mas quando você vira as costas, ela está sozinha com alguém, ela fala mal de você, ela te condena. Porque a multidão engana. Multidão é sinônimo de engano.
ir com a multidão é ser atropelado. É como se você estivesse assistindo um jogo do Flamengo e Goiás lá no estádio, lá em Goiânia, e você fosse atropelado por aquela multidão. Você vai lá no meio, você está perdido lá, você não tem ninguém para fazer um escudo humano com você, e eles passam em cima de você. A multidão é assim, porque multidão é sinônimo de condenação. Sinônimo de condenação também é choro e ranger de dentes. Percebam só, o nosso segundo personagem aqui, ou o nosso segundo exemplo, são as mulheres. As mulheres que batiam no peito e lamentavam, choravam por aquilo que estava acontecendo com Jesus. Saiba que no meio do choro há condenação. Há condenação no meio daqueles que estão em pranto. E o resultado da condenação é o pranto. O resultado daqueles que estão longe de Deus é o pranto. Não se esqueça disso. Para quem está longe de Deus, o pranto é um exemplo. Obviamente, essas mulheres estavam com Jesus, mas elas estavam longe de Jesus. Porque talvez em algum lapso, talvez pela ideia humana de não se perder alguém que ama ou que é apaixonado, você não quer que essa pessoa se vá. Mas provavelmente elas não estavam entendendo o que Jesus estava fazendo. Não é porque você está chorando que você está de fato e de verdade pranteando por alguém. Talvez você deixou de ganhar alguma coisa. Talvez você deixou de ter aquela pessoa ao seu lado e ela te confortava. E se quer ir embora, você permite. Você não quer. Você bate no peito, o que está acontecendo? Você vai embora por quê? E você acha que você estava junto dela, mas na verdade ela estava junto com você. Enquanto que você não faz a mínima ideia do que, por quê ou por qual causa aquelas pessoas estavam junto com você. E se elas batiam no peito e lamentavam aquilo que estava acontecendo, é porque elas não entenderam a mensagem de Jesus. Só foram entender depois. Lamentavam e pranteavam, porque entendiam que aquela condenação era imprópria para a situação. Mas aqui não diz se elas estavam realmente convictas de que a morte de Jesus era necessária. E esse era o objetivo dele. Aqui nós entramos ao nosso personagem principal, que é Jesus no meio da sua pior caminhada. E também ao mesmo tempo um paradoxo da sua melhor caminhada. Nós não vamos ver Jesus caminhando de uma cidade para outra. Jesus não estava saindo de Jerusalém para ir a um outro lugar pregar e ir atrás de alguém para salvar, como ele fez com aquele gadareno, que ele atravessou um lago para alcançar uma pessoa que veio em sua direção correndo nu, cheio de demônios, e Jesus então, ao se aproximar dele, expeliu seus demônios e salvou a vida daquele homem, e se tornou um exemplo para nós. Jesus não iria atravessar a cidade para chegar no outro extremo oposto da cidade para alcançar o coração de um xerife, de um policial, de um carcereiro, de salvar a vida de alguma criança. Jesus estava atravessando a cidade para entregar a sua vida, e ele tem um tempo onde ele para e diz: agora eis um ensinamento meu para vocês. E é sobre esse ensinamento que fica aqui a nossa principal palavra para você hoje. Olha só o que Jesus fala para aquelas mulheres. Ao mesmo tempo, você precisa perceber que não é só para aquelas mulheres que Jesus se dirige, mas para todos aqueles que estavam ali observando e vendo o seu caminho de morte. Jesus se volta para aquelas mulheres e diz: filhas de Jerusalém, filhas da principal cidade do reino de Israel, filhas do grande centro da adoração, filhas da principal cidade do reinado de Davi, sou eu.
É de mim que Davi fala no Salmo 110, é de mim que Isaías vai falar no capítulo 9, no capítulo 53, é sobre mim que Jeremias pranteava. Não choreis por mim, vocês não entenderam. Parem de bater no peito sem ter a mínima noção do que está acontecendo. Parem de prantear, porque o pranto de vocês está condizente com a multidão que não sabe quem eu sou. E aí ele vai dizer: não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos que não entenderam a minha mensagem. Chorai por esses que serão os próximos a ouvir a pregação do Evangelho e vão ter os seus ouvidos tapados, por essas pessoas que vão ter os seus corações tapados, por esses que vão morrer sem no mínimo me conhecer, por esses que vão morrer ouvindo a minha mensagem e não aceitá-la, por esses que vão morrer vendo as pessoas frequentarem os domingos de Páscoa e não entenderem, escarnecerem o meu nome. Chorai por esses que vão participar dos domingos de Páscoa e ainda assim não vão entender nada do que o Evangelho trata. Pranteai por esses, batei no peito por aqueles que ouviram da mensagem e não entenderam, pois para esses haverá condenação, haverá choro e ranger de dentes, não haverá eternidade. Queridos, nós estamos falando de sim, não, nós estamos falando de salvação e nós estamos falando de condenação. Se há salvação, existe condenação. E Jesus está dizendo ali: olha, ninguém morre por uma causa que não acredita. Ninguém está fazendo o que eu faço, ninguém faz o que eu faço sem um objetivo. Eu estou entregando a vida por vocês, mas muitos de vocês vão seguir com a multidão e nenhum vai tomar a sua cruz e seguir. É por isso que vocês têm que lamentar, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, porque não geraram filhos para o pecado, porque pessoas e pecadores estão caminhando por essa terra, ouvindo a voz do Evangelho, ouvindo o sopro do Senhor e se esqueceram dele. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos da vergonha, cobri-nos do descaso, cobri-nos daquilo que nós fizemos contra o Senhor. Nesses dias onde não haverá mais esperança, como nos dias de guerra, por exemplo, onde as pessoas esperam que os escombros caiam sobre seus ombros, porque não há esperança. Não há esperança para aquele que está longe de Jesus, mesmo estando próximo. Pior para aqueles que nunca ouviram. Pior para aqueles que ouviram. Porque se em lenho verde fazem isso, o que será do lenho seco? O que Jesus quis dizer com isso? O lenho é a parte principal. A parte principal da árvore, que mantém a árvore viva, que mantém a árvore dando frutos, que mantém a árvore cheirando o prazer das águas, das chuvas. O lenho verde estava sendo entregue àquele que possui vida. Se estão fazendo isso com aquele que traz vida, imagine o que vai acontecer com aqueles que não têm vida. Imagine o que ocorrerá com aqueles que ouviram a respeito da vida, mas deixaram-se levar pelas trevas, amaram mais as trevas do que a própria luz, ouviram da verdade e enlouqueceram em seus próprios caminhos. É sobre esses que Jesus falou: olha, vocês deveriam estar chorando por esses que não vão aceitar a minha palavra.
porque eu estou no caminho a qual fui trazido, a qual vim para esse mundo. Mas estes que ignoraram a minha mensagem, estes que abandonaram o caminho pior para eles virá. Imagine para aqueles que não têm vida. Imagine como será o dia daqueles que morrerem e perceberem que a morte é apenas o início de uma caminhada de desgaste, desgosto, uma caminhada de choro longe de Deus. É por isso que eu digo para você, irmãos, Páscoa também é dia de condenação. Mês de Páscoa também é mês onde nós ouvimos a respeito da condenação para aqueles que não aceitaram a palavra de Deus. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com eles. Eis o grande exemplo da magnífica passagem narrativa de Lucas. Aqui temos um exemplo de quem me vê, ouve a meu respeito, vê o escárnio a meu respeito e aceita a minha palavra. E diz consigo mesmo: o que é que estão fazendo com esse homem? Nós merecemos estar aqui presos. Nós merecemos a nossa condenação, mas esse homem não. O que é que estão fazendo com esse homem? Jesus, o Senhor é o Rei dos Reis. Por favor, eu quero estar contigo no paraíso. Jesus fala para eles que hoje digo para você, você estará comigo. Porque a minha palavra chegou até você em um momento de morte, você me aceitou. E há salvação para a sua vida. Por outro lado, a condenação. Vejamos o texto do capítulo de Lucas 23, versículo de número 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Não precisava que uma multidão gritasse e dissesse: soltem Jesus e prenda Barrabás. Não precisou que uma multidão viesse escarnecer Pilatos e nem Herodes: o que vocês estão fazendo? Vocês estão loucos? Esse é o Filho de Deus, o Rei dos Reis. Apenas um homem fez isso. Estando ele pendurado na cruz, olhou para Jesus, o Filho de Deus, e disse: esse homem não merece essa condenação, nós sim. É sobre estes que a palavra de Deus diz que quando a palavra brota no coração, ela enraiza de uma maneira que pode vir qualquer tempo de mudança, qualquer dificuldade, a palavra permanece rica, permanece viva. E Jesus então responde para esse tipo de gente: você estará comigo. Hoje mesmo te digo, estarás comigo no paraíso. Mas há uma segunda ideia aqui. Há dois malfeitores, os dois com a condenação merecida. Um recebeu a eternidade na cruz, e o outro a condenação na cruz. Condenação eterna, condenação para a morte, longe de Deus. Experimentar de uma vez por todas aquilo que em vida experimentou aos poucos. Estar longe de Deus, vivendo a miséria desse mundo. E por incrível que pareça, em seu último suspiro, a única coisa que ele conseguiu fazer foi zombar de Jesus. Salva-te a ti mesmo e a nós. Você não é o Jesus? Salva-te a ti mesmo e também a nós.
Nada. Nada a respeito do outro. Nem sequer uma resposta. Apenas disse: estarás comigo no paraíso. Enquanto que o outro, em vida, já experimentou a insatisfação de estar longe de Deus. Imagine após a morte. A Páscoa é lugar de condenação. É por isso que eu digo para vocês: primeiramente, a cruz não somente salvou a muitos, a cruz não somente salva muitos, mas ela condena. A cruz não somente salva vidas, aproxima vidas de Deus, mas afasta vidas de Deus. E a morte acontece de uma vez por todas. Em segundo lugar, a cruz se tornou objeto de escárnio e não apenas de esperança. A cruz era esperança. A esperança dos profetas. A cruz era a esperança de Davi. A cruz era a esperança de que Jerusalém veria mais uma vez a sua cidade renovada, cheia de vigor, cheia de alegria, cheia de vida. Essa é a cruz, é a qual nós celebramos a vida na morte de Jesus. Mas a cruz também se torna escárnio, vergonha, dúvida, questionamento, idolatria, perversidade, todo tipo de escárnio, todo tipo de maldizer possível, a cruz também se torna. A cruz também se torna condenada, ou objeto de condenação. A cruz não somente traz esperança, mas ela é objeto de condenação. Lembre-se disso. Não somente salva, mas condena. Não somente traz esperança, mas ela se torna objeto de morte. Em último lugar, a cruz é o grande sinal do final dos tempos. A cruz se torna o grande sinal aonde o tempo se torna um objeto de consolação. Porque na cruz, para aqueles que aceitaram a Jesus como seu único Senhor e Salvador, há eternidade, vida eterna e ao mesmo tempo morte eterna. O tempo se torna escravo da cruz. É por isso que nós separamos antes de Cristo e depois de Cristo. E depois da nossa morte, nós vamos separar vida e eternidade. Aí é que nós vamos perceber se é vida ou morte. Se é que você já não tem isso no seu coração. Salvação é eterna, ela é rápida, é num piscar de olhos. A morte é rápida, é um suspiro para que você entre na condenação, caso Cristo não seja o seu Senhor e Salvador. Bata no peito, não para dizer que você é o servo fiel, que no meio da Via Crucis está aqui, batendo no peito e chorando por aquele que está morto, ou está para morrer. Mas lamente por aqueles que estão perdendo as suas vidas,
negando a Jesus, indo diretamente para a condenação eterna. Feche os seus olhos. Senhor, nós vivemos dias em que precisamos da paz do Senhor. Nós vivemos dias em que a paz do Senhor era comum de se dar, de se apresentar, na hora de você conduzir a alguma pessoa uma saudação, mas é da paz verdadeira que precisamos ao nosso coração, que nos traz paz, nos faz permanecer em paz, tranquilos, consolados pelo Teu Espírito, não deixando que os dissabores ou até mesmo os prazeres dessa vida se tornem mais importantes do que aquele que se entregou na cruz por nós, do que aquele que é o nosso Criador. Senhor, em nome de Jesus, que esse caminho que Cristo fez seja o nosso caminho, onde pegamos a nossa cruz, negamos, Senhor, negamos a nossa vida e vivemos para o Senhor. Que não seja, Senhor, apenas um caminho de bajulação, escárnio, discórdia, barganha, mas um caminho, Senhor, cheio da razão, cheio da verdade, cheio de entendimentos que o Teu Espírito nos traz. Se alguém aqui nesta noite ainda duvida daquilo que o Senhor fez na cruz, o Teu amor, o Teu Espírito traga sobre o seu coração essa certeza única e exclusiva para a sua vida, não através de nós, não através da nossa fervorosa adoração, não através da minha fervorosidade, mas através do Senhor e do Teu Espírito, que é quem nos traz a verdade à tona, é quem nos explica e nos ensina, em Cristo Jesus. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações e o conforto do Espírito, seja para com todos, agora, na semana que se inicia, e assim para todos sempre. Amém.